Hello, Próspera! Seja muito bem-vinda ao Empcast, a voz da mulher empreendedora. Esse é um espaço feito para mulheres reais e empreendedoras reais. Aqui a gente fala de vida, de negócio, de maternidade, casamento, sobre a gente enquanto mulher, líder empresária, sobre decisões e desafios, superações e aprendizados, sobre aquilo que deu certo, que funcionou e sobre aquilo que também não deu certo e trouxe aprendizados. Eu acredito que a mágica acontece nos bastidores. É nos bastidores que acontecem os principais desafios, então vai ter sim segredinhos compartilhados por aqui. Esse podcast é sobre isso, sobre o que ninguém te conta, mas que toda empresária empreendedora vive. Se tu tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Day Nascimento, líder fundadora do Empodere, um dos maiores movimentos de empreendedorismo feminino do sul do país. Sou mentora de empresárias que buscam prosperar com voz, lucro e leveza, sem abrir mão da vida pessoal e das pessoas importantes. Defendo muito com unhas e dentes que vida e negócio precisam caminhar juntos. É por isso que eu quero deixar um recado aqui importante. Se tu é uma empreendedora que busca crescer, faturar mais e sem virar escrava da tua empresa, do teu negócio, eu quero te convidar a preencher o nosso Quiz Prospere. Através das tuas respostas, a gente vai te trazer um direcionamento personalizado e tu vai encontrar esse link aqui na descrição desse vídeo. Outro recado muito importante é, se tu estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para ser notificada dos próximos episódios e já deixa aqui no comentário também temas ou convidadas de quem tu quer ver por aqui. Se tu estiver nos ouvindo pelo Spotify, avalie esse nosso podcast, para que ele cada vez mais seja conhecido também por outras empreendedoras. Introduções feitas, recados dados, eu quero te apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é empresária, advogada, especialista em direito imobiliário e empresarial, atua com assessoria jurídica de empresas e na estruturação de negócios, com ênfase em direito imobiliário e foco em segurança jurídica e crescimento sustentável. É coordenadora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras e presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB, subseção de Santa Cruz. Além de palestrante em eventos voltados ao empreendedorismo e à valorização da atuação feminina no mercado. Ela também é a minha advogada, cuida do nosso jurídico do Empodere, é uma mulher que eu super admiro, tem uma gargalhada inconfundível. Seja muito bem-vinda ao Empcast, Jéssica Teleque. Obrigada! Muito feliz em estar aqui e fazer parte desse momento contigo. Ai, que legal! Seja bem-vinda aqui à nossa sala, o nosso espaço de bate-papo com mulheres empreendedoras, mulheres reais, histórias reais. Então, é muito bom te receber aqui, minha amiga. Obrigada. Além de tudo, minha amiga, tá, minha gente? Um parêntese aqui nessa apresentação. Gente, pra gente começar, eu quero começar esse bate-papo, porque é para ser bate-papo, tá? Uhum. A gente falando, além de toda essa apresentação, que, gente, até me embananei, porque é tanta coisa que essa mulher faz, é um currículo tão grande, além de tudo isso, né, profissional, quem é a Jéssica? Além de tudo isso, minha amiga. Então, né, eu sempre brinco, né, Day, que a gente sempre tem que ser melhores amigas de um advogado, um contador e um médico, porque a gente Adorei. nunca sabe quando vai precisar. Mas então, a Jéssica é uma pessoa que já foi muito festeira, hoje é muito caseira, né, mãe da Catarina, sou casada, grávida agora, mais um bebezinho vem por aí. Mais um bebezinho no forninho. Tá no forninho, então gosto muito do que eu faço, apesar de eventualmente ser um pouco desafiadora advogar, né? Mas principalmente nessa área de cobranças, assim, que a gente atua bastante no escritório, às vezes tem alguns desafios. Mas essa é a Jéssica que gosta, né, de uma farra, gosta de estar com as pessoas que ama e que adora dar uma gargalhada. Eu falei, dona de uma gargalhada inconfundível. A gente já trabalhou juntos agora, enquanto que a gente estava aqui se organizando nos bastidores. A gente falava assim, não tem, se tu conhece a Jéssica, tu vai conhecer a gargalhada dela. Não existe conhecer a Jéssica e não... É inconfundível, né, amiga? E eu acho que é um dos teus...
grandes diferenciais, assim, essa energia, porque quando tu ri, quando tu sorri, quando tu traz essa gargalhada, não tem como a gente não se contagiar com ela, sabe? Então... E tu sabe que no início da minha carreira isso foi bem desafiador, assim, pra mim, porque eu sempre fui assim. É natural pra mim ser assim. Então, o meio que eu atuo é um meio muito sério. E foi muito difícil pra mim conseguir achar um ponto de equilíbrio entre a Jéssica pessoa e a Jéssica advogada, né? Mas hoje eu acredito que isso já tá superado, já as pessoas já entenderam. Sabe que eu não tinha pensado nisso. Parece que alguns segmentos e alguns nichos, eles querem te colocar numa caixinha, né? De pode, não pode. Ai, não, uma advogada não pode rir alto. E eu sentia, assim, que muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, assim, elas têm uma visão muito de te colocar numa caixinha mesmo. E aí parecia que a minha competência, todo o meu estudo não valia de nada por eu ser assim, sabe? Então foi bem difícil, assim, no início eu entender que eu podia ser assim, ser a Jéssica e ser uma boa profissional, né? Então, mas hoje está superada já essa questão. E eu acredito que isso realmente é um diferencial teu, sabe? Porque tu traz essa leveza pro direito. Eu te conhecendo como minha advogada também, tu traz essa coisa leve, essa coisa de que tá tudo certo, a gente pode ser uma excelente profissional e ser quem a gente é, né? E seguir essa essência. Porque eu sempre digo também, né, Dai, as pessoas, elas nunca me procuram porque elas têm uma boa notícia. Não. Então, pra que eu vou tornar o dia delas mais difícil, mais né? pesado, né? Então, se a gente pode trazer um pouco de alívio... E me fala desse início, já. Tu sempre sonhou em ser advogada? Como que o direito caiu na tua vida? Foi por acaso? É por vocação? Então, eu tenho um primo que é jornalista. E quando eu era criança, ele começou a trabalhar numa grande emissora de TV e, eventualmente, quando eu ia visitar a família, ele me levava no estúdio. Então, eu tinha o sonho de ser jornalista. Opa, já estamos aqui, ó. Estamos no cenário. E aí, quando eu tava ali por volta dos meus 12 anos, eu era muito boa na digitação, assim, em computador. E o meu pai, vendo isso, ele, né, pai de família, 3 filhos para criar, aquela coisa toda. Então, ele trabalhava muito e ele começou a me colocar para fazer os trabalhos de faculdade dele, porque meu pai era formado em direito. E eu comecei a pegar gosto pela linguagem jurídica, por aqueles textos um pouco mais... como é que eu posso dizer? Mais rebuscados, né? Gostava dessa linguagem, essa coisa, assim. Eu achava legal que, às vezes, eu ia com ele... quando ele tinha que fazer alguns trabalhos de faculdade, eu acompanhava ele. Eu achava muito interessante a forma como... Aquela linguagem diferente, bonita. O tratamento, sabe? E aí eu comecei a ter interesse na área jurídica, assim, em fazer direito. E aí foi assim que começou a minha carreira. Com 12 anos. Eu fazia os trabalhos e as colas de faculdade do meu pai. As colas de faculdade. Eu era responsável por fazer as colas dele. Aí ele pedia pra eu fazer a menor letra, mas não podia ser a 8, que eu acho que é a menor que tem no Word, porque ele já tinha, né, já usava óculos, ficava muito pequeno pra ele. Então, não, olha... Fazia os resumos, já sabia daqui a pouco, com 12, 13 anos, o que ia cair na prova de direito lá na frente. E aí comecei a gostar disso e quando chegou o momento, acabei colocando como opção e passei. E nunca pensou em desistir? Não. Não. Várias vezes, né, Dai? No meio da faculdade, ali, às vezes, tu enfrenta uns desafios, né? Sim. E que nem eu te disse, a área do direito, ela exige um pouco da gente, porque o cliente, ele nunca chega feliz para conversar contigo. E eu levei muito tempo para entender que eu não podia tomar a dor do meu cliente, que eu tinha que entender que eu podia ajudar ele, mas que não estava nas minhas mãos resolver aquele problema, né? E que aquela dor não era tua, né? Porque, nossa, no início, assim, eu tinha muito problema de garganta, eu ficava muito doente, baixava muito a minha imunidade, porque não adianta, a gente é ser humano, né? E a gente é empático, né? Por natureza, a gente sente a dor do outro, então ficar com aquele sentimento...
remoendo, né, e conseguir separar isso. E eu acho que tu falou ali também no começo sobre o advogado, o contador e o médico. Eu acho que também essas 3 linhas precisa ter muito essa linha tênue, né? Até aqui eu tô contigo, eu vou lutar por ti, vou lutar pelos teus direitos, mas não é meu, esse presente não é meu, né? De conseguir separar isso, porque não são flores, são sempre desafios, são dificuldades. E imagina daqui a pouco não conseguir desligar, levar aquele problema do cliente para casa. Eu já tive situações assim de literalmente perder o sono. Porque eu queria ajudar aquele cliente, mas tem situações que não dependem só do nosso trabalho, né? Dependem também do entendimento de um juiz, dependem de outros fatores, né? Então, aos poucos eu fui amadurecendo, acho, também, e aprendendo a separar, né? É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo já de atuação no direito, já? Olha, Dai, eu conto desde a época da faculdade, porque eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu estagiei na área. Então, assim, vão ser quase 20 anos já. Nossa, é uma caminhada, né? E deixa eu te perguntar agora, eu quero entrar num viés do direito que muitas vezes a gente não se percebe, que é quando a gente abre um escritório, quando a gente se torna de verdade advogada, nutricionista, psicólogo, médico, a gente tem uma formação técnica, né? Tem um conhecimento técnico, domina aquela área, mas não domina muitas vezes o ser empreendedora, né? E como que foi para ti esse pisar e se ver como empresária, dona de um negócio? Foi bem difícil na época porque eu vim de um escritório que era muito grande, que trabalhava muito com ações em massa, que tinha muita circulação de pessoas, de valores. E quando eu abri o meu escritório, eu estava ainda trabalhando na última empresa que eu trabalhei como CLT, que ela não era 100% voltada para a área jurídica, mas dentro dela, eu atuava auxiliando o jurídico. E foi meio frustrante, assim, o meu escritório ter 1 ano de atuação. E no primeiro ano de atuação, eu faturei incríveis R$2.000 em 12 meses. Pois é, porque essa é a realidade. A gente, às vezes, acha que a gente vai sair da faculdade. Tu ainda vivenciou esse universo CLT, né? Tava já atuando. Mas, muitas vezes, a gente sai de uma formação, vai abrir um consultório, um escritório, uma clínica, e acha que o cliente vai bater na porta e vai dizer assim, oi, vim comprar de ti. E não é isso que acontece, né? Precisa construir uma caminhada inteira de negócio, né? E aí, na época, a gente inaugurou, assim, o escritório em 2017. E 2018 foi o ano que eu decidi que não fazia sentido eu ter um custo, né? Não era um custo alto que a gente tinha por mês, mas era um custo que... E não tinha entrada mesmo que suprisse esse custo pequeno, E né? aí, então, eu comecei a trabalhar essa questão da divulgação, né? De participar de eventos, de fazer networking, aprender a me vender, porque a gente sempre acha que não sabe vender, né? Mas a gente vende o tempo todo, né? A gente vende não só o produto, o serviço da gente, a gente vende uma ideia, vende um conceito, vende pro filho da gente que é preciso comer um brócolis é saudável, vende a ideia pro marido de que viajar nas férias vai ser muito legal. Então a gente tá vendendo o tempo todo, né? Então é muito isso, assim, e aos poucos foi dando certo. E esse aos poucos desde 2017, então, desde assim, 2017. Como de fato empreendedora e dona do próprio negócio. Isso e tu sentiu, assim, que nem tu falou agora, o networking foi uma coisa que virou muito pra ti, trouxe clientes, trouxe resultado. O que mais, Jé? Se a gente pudesse listar umas 3 coisas, assim, pra quem tá nos assistindo, que começaram a virar esse jogo, sabe? Abri o meu escritório, comecei a advogar, comecei a caminhar com minhas próprias pernas. E o que eu fiz pra começar a evoluir, crescer e entrar nessa caminhada? Eu acho eventos e networking, que além falou, né? disso, eu percebo que a gente tem muita vergonha de chamar aquele cliente e perguntar como é que estão as coisas. Então, fazer essa captação, né? Manter esse contato com o cliente. Esse relacionamento, né? Exatamente. E a segunda coisa que eu acho também que é importante é a gente saber vender sem forçar. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela vai estar te contando um problema dela que tu sabe que juridicamente tu pode ajudar, ou enfim, independente da área que tu atue,
saber fazer isso de uma forma sutil, sem que ela se sinta pressionada, que eu acho que é isso que afasta o cliente. Sim. Aquela pressão, assim, tu ficar muito em cima, tu ficar ligando toda hora, ai, já pensou? E aí, sabe? Eu acho que isso... Mostrar o teu valor como profissional, mostrar que tu entende, que tu domina, que tu tá disponível para ajudar, para assessorar, mas também dar um pouco desse tempo, Esse espaço esse pro espaço cliente. perfeito. Vamos falar de bastidor? Vamos. E a gente aqui tem uma premissa muito assim, que é o que a gente vive enquanto empreendedor, enquanto dono de negócio, vive e não mostra, sabe? Porque nem tudo a gente mostra, né, Gé? Principalmente nas redes sociais, a gente mostra frames, a gente mostra pedacinhos, né? Não, a gente mostra o que é bonito também, né? Exato, e tá tudo bem. Mas tem uns rolê ali, uns bastidor que a gente não mostra. E eu quero te perguntar, pensando nesse Jéssica, empreendedora, empresária, advogada, o que tu vive, já? Principalmente assim, vivo no meu dia a dia quase todos os dias, mas não mostro, ninguém vê e assim, tá tudo bem. Até vou dar uma suspirada, mas eu acho que o principal é a questão do relacionamento com pessoas. Recentemente, assim, eu tive um problema com uma profissional, a cliente me procurou, queria fazer uma regularização imobiliária, e ela contratou uma profissional e tá tudo bem. Quando me pedem, eu até indico pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que eu sei que prestam um bom serviço. E essa profissional, eu não sei o que ela entendeu do que a gente estava precisando, e ela simplesmente me mandou uns áudios, assim, nossa, sabe? Bom, eu nem perdi meu tempo respondendo ela, já demiti a cliente também, porque eu percebi que essa cliente, o principal para ela era a questão financeira, ela queria alguém que não cobrasse muito. Não, eu fico só imaginando o que acontece no bastidor todo do direito, né? É bem difícil, assim. E outra questão que também envolve relacionamento é, às vezes, a gente ter que lidar com pessoas que acham que estão num cargo acima de ti, ou até colegas que acham que sabem mais do que tu e aí querem, sabe? Sabe que, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu vejo muito no direito, assim, umas pessoas que são pessoas normais, né, gente? Vamos lá, todo mundo é gente normal, né? Gente como a gente. Mas tem umas pessoas que elas realmente se acham, assim, tipo, doutor ou fulano de tal. E eu vou te dizer, existe assim, isso muito no direito ou é só uma impressão minha? Não é. Existe bastante. Hoje eu acho que menos, tá? Mas antigamente tinha mais, né? Muito, assim, eu percebo que essas pessoas que têm uma certa soberba, uma arrogância, elas não são bem vistas em nenhum lugar, tu entende? Porque ninguém gosta disso, convenhamos, né? E aí eu percebo, assim, que, cara, tu ter um mínimo de educação e simpatia com respeito, a pessoa, no trato com a pessoa, tu vai muito mais longe do que tu querer passar por cima, sabe? Eu penso nisso também, e às vezes, quando eu vejo alguma situação, eu penso assim, poxa, coitado, ele tá fazendo porque ele nem se percebe que ele tá agindo dessa forma. Seguindo nessa linha de bastidor, amiga, vamos lá. Qual é um bastidor que tu sabe que as empreendedoras vivem, um bastidor, ou até mesmo um erro, um gap que elas têm nos negócios, que tu vê enquanto advogada e tu fica assim, meu Deus, eu não acredito que elas estão fazendo isso. Pega essa, gente. Anota. A primeira coisa é achar que não precisa de contrato. Boa. Gente, eu já peguei situações assim, ó, que a pessoa, ela teve mais sorte do que juízo. A gente conseguiu fazer algo por ela, porque ela tinha alguma mensagem, alguma troca ali com a pessoa que a gente conseguiu comprovar. Mas achar que não precisa de contrato. E segundo ponto é achar que é uma pequena empresa e que não precisa de um jurídico. Esses são os dois pontos, assim, principais, sabe, que eu percebo. Porque eu já atendi mulheres que achavam que não iam conseguir pagar o valor, né, de um jurídico. E eu acho que hoje, pelo menos ali no escritório, a gente tem uma premissa que é a de prestar o serviço, né. A gente consegue adaptar a prestação de serviços para uma necessidade mínima e que traga segurança jurídica para essas mulheres e empresas, né? Então, ter isso porque a gente já conseguiu resolver bastante demanda interna de empresas com essa prestação de serviço. Então, na tua experiência, assim, todos esses anos,
se fosse ter que escolher uma única coisa, formaliza aquilo que tu tá vendendo, né? Investe, sabe? Contrato, ele não é um custo. Eu percebo que as pessoas, elas acham, tá muito caro. Mas é o que vai te trazer garantia, tu nunca mais vai ter um problema, sabe? Se tu tiver, tu consegue resolver, porque tá tudo alinhado ali dentro. Traz uma segurança, né? E, gente, assim, empreender, a gente sabe, empreender tem riscos, né? A gente corre riscos quando empreende. E tudo que a gente puder fazer para minimizar esses riscos, como ter uma assessoria jurídica, como ter tudo formalizado em contrato, nossa, é paz, né? Traz paz. Eu penso que traz paz para a vida da gente. Mais alguma recomendação, já? Que eu acho que, assim, que elas não podem negligenciar nos seus negócios? Se elas não querem, insistem muito em não ter um contrato, que elas tenham uma mensagem formal com relação ao atraso da parcela, da prestação, sabe, em caso de inadimplência. Porque isso resolve também, sabe, pelo menos um termo, que a pessoa saiba, se atrasar vai ter encargos disso, uma multa, juro, né, correção monetária, honorários advocatícios, a gente consegue, desde que tenha isso formalizado e que tu consiga comprovar que a outra parte tinha ciência disso, cobrar, até, inclusive honorários da outra parte. Então, eu acho que seria isso. Sabe que eu vejo muito, a gente começa a empreender, eu vejo muito isso com as mulheres, sabe? A gente começa a empreender e a gente ama aquilo que a gente faz, e a gente adora fazer aquilo, vender os nossos produtos, serviços, mas chega essa coisa, cobrar, ter processos, né? Se organizar, ter contrato, ter processos, ter um setor daqui a pouco jurídico, cobrança, aí elas já não gostam mais, aí já não é tão gostosinho, né? E é bom contar com quem gosta e com quem sabe. E falando dessa coisa de cobrança, eu sei que tu é especializada, né, nisso, nessa área de cobrança, e eu imagino que tu deve ter passado poucas e boas já, né? Já. Conta pra gente uma... Sem contar, claro, da onde é e com quem é. Nem poderia, né? A OAB nem permite. Não, com certeza, mas a situação... Teve uma situação, assim, que tu pensou assim, meu Deus do céu, com relação à cobrança, assim, algo que tu pensa assim, que desculpa mais esfarrapada essa pessoa me deu? Já, teve várias. Deve ter tido várias, né? Várias. Mas teve uma que me chamou muito a atenção, que era uma pessoa que simplesmente achou que porque ela estava fazendo um evento particular da vida dela, e que tá tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que comemorar alguns momentos da nossa vida, mas que ela achou que porque ela estava contratando, né, fazendo uma comemoração pessoal, ela não tinha que pagar o resto dos compromissos que ela tinha, né, fechado com outros prestadores. Que eu tô fazendo tal coisa? E aí ela simplesmente mandou para nós que ela estava envolvida com essa questão pessoal da vida dela e que ela não tinha como dar conta de tudo financeiramente. Te vira, advogada. E aí a gente só conseguiu resolver no judicial, né? Sim. Porque aí é muito isso também, Dai. Quando a empresária, ela acha que ela não precisa de um jurídico e ela fica tentando no administrativo, a conversa, ela muda muito quando o devedor, ele sabe que tem um jurídico por trás. Eu sei. O tom é outro, né? E a credibilidade, assim, a maneira como a pessoa interpreta é outra. E eu já tive um cliente que me perguntou assim, mas tu ameaça? Porque como é que tu consegue? Como é que eu mandei tanta mensagem? Eu nunca consegui um retorno. Eu digo, não, mas é que muitas vezes só da pessoa olhar ali e ver que de fato é um escritório que tá chamando, eu acho que ela já fica, né? Ninguém gosta de responder processo, convenhamos, né? Então... Imagina, tu ter que é toda uma coisa psicológica também, assim, nossa, fui processado, sei lá, né, deve dar um ruim no coração, eu imagino que sim, mas eu fico pensando assim, nessa coisa de desculpa esfarrapada para não pagar uma conta, porque vai ter, sempre tem. E normalmente o que eu vejo, assim, não sei se é real, mas eles matam 1 milhão de pessoas, né? Meu tio morreu, fulano morreu. Agora tu falou isso, me lembrei, teve uma vez que chegou a me mandar fotos da pessoa no hospital. Nossa, eu já vi cada uma. Teve uma outra também, uma vez que teve a enchente, me encaminhou. Assim, ela nem salvou no celular dela pra mandar, pra dizer que era dela. Ela encaminhou umas imagens que ela recebeu e disse que o fulano, meu familiar, perdeu tudo. Tá? Mas foi o fulano. O que tu tem a ver com isso? E o compromisso continua, né? E o compromisso continua. Por isso que eu digo da questão do contrato.
Porque se tu não tem um contrato, tu vai fazer o quê? Aí tu vai chorar junto com a pessoa ali e deu, né? E acabou. Mas eu vejo que o quanto isso é importante, sabe? A gente que decidiu empreender, a gente que decidiu ter um negócio, o quanto que a gente precisa também olhar para esses outros pontos, sabe? E pensar, não adianta só eu vender. Eu preciso receber também. E como que eu vou receber se eu não tenho nada formalizado, se está tudo no fio do bigode? Então, ter um contrato, ter assessoria, saber com quem contar, né? Eu acho que isso não tem preço. Amiga, vamos falar de outro tema? Bora pular? Vamos virar a chave das cobranças? Eu quero falar de maternidade. Sei que tem aí um bebezinho no forninho. Tem. Catarina vai ter um maninho, uma maninha daqui uns dias. Como tá o coração nessa nova fase? É sempre desafiador, né, Dai? Porque a mãe sempre se culpa, né? A mãe descobre a gestação, ela já começa a se culpar. Mas então... assim, nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Nasceu o chicotinho aqui, né? Mas... Por enquanto tá tudo bem, tudo tranquilo, né? A Catarina tá ainda assimilando essa questão. Vamos ver como é que vai ser quando o bebê nascer. A previsão é até o fim de maio. Então, já estamos aí entrando no 5º mês de gestação. Nossa, já tá na metade do caminho. Metade já foi. Mas é isso, né? A vida já é uma loucura, assim, com ela. Porque a gente passa pra cima e pra baixo. Porque a gente, depois que tem filho... Só se envolve com o filho, né? Tem um monte de coisa. E eu que o diga, tem a minha adolescente, né? Então, a gente além de pai e mãe, a gente é Uber também. Porque a gente leva, a gente busca. Aí agora já tá na função das amizades, né? Ai, me leva na casa da fulaninha. Ai, a fulaninha vai vir lá em casa. Ai, depois vou não sei aonde. Vou no cinema. Aí um leva, um busca. Então, a gente é pai, mãe e Uber. Tem mais uma, né? Mais um degrauzinho. Mas eu queria te perguntar sobre a tua experiência, como foi com a Catarina, nessa questão de conciliar os pratos, sabe, já? Sim. De conciliar a maternidade, casamento, casa, escritório, clientes. Como que foi, assim, pra ti a maternidade? Tudo correu numa boa ou tu teve que... Não, o da Catarina foi bem desafiador, Dai, porque primeiro filho a gente não sabe onde tá pisando, né? Então é tudo diferente. E aí, no da Catarina, eu tinha me programado pra ficar, eu não me lembro se eram 2 ou 3 meses afastada, assim, né? Mas não deu. Não deu. Eu tive que ficar 1 mês só, porque aí eu não... Tava começando a perder clientes, aquele vínculo, sabe? Eu gosto de ter o vínculo com o cliente, eu gosto que o cliente, sempre que tem alguma demanda, ele nos procure, né? E no fim eu acabei ficando só 30 dias, foi bem desafiador, assim, porque, claro, aí eu tive a oportunidade na época de trabalhar home office, então eu tinha a minha mãe me ajudando todo o tempo, eu consegui manter a Catarina até os 8 meses em casa, aí depois ela teve que ir pra escolinha. Não, 7 meses. Com 7 meses ela foi pra escolinha. A gente se adapta, né? Eu penso que se tem uma coisa que a gente, mulher, tem muito, assim, é essa coisa dessa adaptabilidade, né? A gente se adapta à rotina, se adapta ao novo cenário. Mas teve algum momento nessa fase da Catarina que tu, tipo, meio que sentiu que tu te perdeu de ti mesma, da Jéssica mulher? Tu teve isso? Não, amiga, porque como eu te disse no início, né? Eu sempre fui muito, assim, de estar nos eventos. Eu gosto de estar com pessoas. Então, quando a Catarina, ela tinha 3 meses, eu deixei ela a primeira vez sozinha com meu marido. E aí foi, assim, entrei no carro, eu fui chorando até... Mas foi. De casa até o meu compromisso, assim. Mas fui porque eu pensei, eu preciso, senão eu ia entrar em depressão, eu acho... Sabe? Eu ia ter alguma questão emocional, porque eu sou uma pessoa que gosta de estar com pessoas, né? Então, eu me desafiei ali. Pra mim, foi um desafio. Mas eu tinha que fazer porque eu sabia que eu precisava também confiar no meu marido, né? Ele era o pai, então como é que... Não, eles se viram. Eles só não vão fazer. Eu penso que eles não vão fazer exatamente como a gente faz, né? Mas eu também nunca fiquei apegada, assim. Meu marido é um paizão e sempre... cuidou e fez tudo desde o começo. Eu também me preparei na minha cabeça, a gente acha que a gente que tudo vai ser perfeito, que a gente vai conseguir e tal. E eu consegui ficar mais ou menos 1 mês, né, mais presente com a Ana, quando a Ana nasceu. E depois já tive que começar a me dividir também. E também tive essa questão, assim, tipo, ele é pai, ele não vai trocar a fralda como eu troco. Ele não vai fazer do mesmo jeitinho, mas ela vai sobreviver, vai dar certo. O máximo que vai botar é uma fralda virada
E aí tá tudo bem, né? Vai vazar, ele vai ter que trocar tudo e tá tudo certo. E se a gente fica meio que, ai, não é assim, não faz desse jeito, deixa que eu faço. Aí também a gente poda eles, Não, né? e a gente se sobrecarrega, né? Exato, Eu não acho faz que é sentido. muito pior. Não faz sentido, exatamente. Amigas, o que ninguém te contou sobre maternidade e negócio que tu teve que aprender, assim, na raça? Que hoje, agora, levando pro teu novo momento, pro novo baby que tá vindo, tu pensa assim, me estressei à toa ou me preocupei à toa porque vai ser tranquilo. Ai, todo mundo fala, né, que ser mãe é muito difícil. Ai, porque a criança pode isso, pode aquilo. Gente, cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe. Então, assim, eu acho que a questão é tu levar com leveza. Tu não ficar noiado, não querer que seja tudo perfeito. Claro, tem coisas que tu tem que cuidar, né? Que tu tem Sim. que bater na tecla ali com a família, que a gente sabe que os avós querem ser avós, né? Já criaram os deles, então... Eles estão no papel deles, de estragar, de dar doce, né? E tá tudo bem. Então, é esse ponto, eu acho que tudo bem a gente ser um pouquinho mais incisiva, mas eu acho que tem que levar leve. Porque senão a gente fica louca, né? Senão e se não faz sobrecarrega sentido. e, enfim... Não faz sentido, né? Não. E eu acho também, na gravidez da Catarina, eu quis me preparar demais, tu entende? Uhum. E eu acho que isso também hoje não faz sentido. Por Mas exemplo, isso é coisa de primeira viagem. É. Eu também. E aí eu queria exatamente seguir aquele, sabe, daquele jeitinho. E essa semana eu tenho umas mentoradas que trabalham com conhecimento, assim, de primeiros socorros, fazem cursos a gente fazia cursos para gestante na época que eu tinha a loja. E eu participei de tudo, assim, sabe? Era o curso da Unimed, eu dava curso na loja, então eu queria, né, parecia uma gana, Sim. assim. Cara, é o instinto da gente, a gente vai saber fazer e nada como a vida mesmo de fato acontecendo, né? Mas é coisa de primeira viagem, eu penso. Pra tu ter uma ideia, a Catarina, quando eu tava com 7 meses, eu surtei com meu marido que o quarto não tava pronto. Porque ele tinha se disposto a pintar metade, a gente ia pintar metade da parede, assim, né? E aí, em resumo, a Catarina nunca dormiu naquele quarto. A gente, daqui a pouco, causou um estresse. Nunca dormiu né? naquele quarto. Porque nós morávamos num apartamento pequeno, a gente já tinha pretensão de se mudar quando eu engravidei. E aí eu disse pra ele, não, vamos fazer com calma, né? E aí eu acho que a Catarina tava com 2 anos quando a gente foi se mudar. E eu não quis instalar ar-condicionado no quarto dela. Porque eu pensei, pra quê? Se daqui a pouco eu já vou me mudar, tu entende? E aí... ela não dormia no quarto dela, a gente adaptou o nosso quarto, colocou o berço dela, ela dormia no nosso quarto. Então, assim, foi um surto à toa, porque ela nunca dormiu naquele quarto. Mas é aprendizado, né? Eu tenho certeza absoluta que tu já tá tendo outra gestação e vai ter outra maternidade completamente mais leve ainda, né? Quer correr, corre, quer brincar, brinca. Exatamente. Caiu no chão o bico, é com vitamina S, tá tudo certo, né? Isso eu sempre fui bem tranquila até com a Catarina, então eu acredito que com o próximo também vai. E quando tu pensa nesse ano de 2026, já, o escritório, a tua vida, teus clientes, teu negócio, bebê novo chegando, qual é, assim, essas expectativas para esse ano agora de 2026? Para 2026, a gente tem uma perspectiva bem positiva ali para o escritório, porque agora a gente ampliou, né? Então, estamos na antiga Casa Empodere. Sim, deixei em boas mãos a Casa Empodere, minha gente. Então, nós ampliamos bastante o escritório, a gente tem feito muitos contratos de parceria, assim, bem interessantes para o próximo ano. E eu tenho certeza que vai ser um ano com relação ao escritório muito próspero. Com relação ao bebê, né, dá um friozinho na barriga, porque querendo ou não, por mais que a gente já tenha aí uma cancha, mas... É algo novo, né? É algo novo, a gente não sabe, cada criança é uma criança, né, cada pessoa é uma pessoa, então a gente não sabe como é que vai ser, mas eu acredito que vai ser tranquilo também. E é isso, né? As melhores energias aí vibrando para 2026. Ai, coisa boa. Amiga, a gente tá indo pro final aqui e eu queria te pedir se tu pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão aí tentando conciliar carreira, família, sonhos. Qual seria essa mensagem? Uma vez eu ouvi essa mensagem, não foi assim exatamente com essas palavras, mas
eu faço muito curso, né, relacionado à questão de energia, e muitas vezes a gente acha que a gente está com medo, e na verdade o nosso corpo, ele não está demonstrando medo, ele está demonstrando uma excitação, ou seja, ele acredita naquilo que a gente tá sonhando, né? O Walt Disney já dizia que se a gente não pudesse sonhar, nada seria possível de realizar, né? Sim. Então, eu penso muito nisso, assim, que as mulheres acreditem em si mesmas e acreditem nos seus sonhos, porque eu tenho certeza que Deus sempre bota o chão. Ai, que coisa linda, coisa linda. E o que tu tá construindo hoje, assim, quando... Eu gosto muito de pensar no hoje, e tu sabe, a gente já trabalhou juntas, Sim. né? Da gente olhar para o futuro também. E agora olhando para Jéssica, assim, para o futuro da Jéssica, se tu pudesse deixar uma mensagem para ti mesma, para daqui a um ano. Vamos pensar um frame de um ano? Como vai estar a vida da Jéssica? O que a Jéssica vai estar vivendo? O que tu vai estar agradecendo, amiga, daqui a um ano? Eu acho que eu vou estar agradecendo por acreditar em mim, porque muitas vezes a gente fica com medo, né? E acha que não vai dar certo. Ai, será? E eu acho que 2024 eu dei um passo muito grande, assim, com relação ao escritório, na ampliação. E isso me deu mais confiança de acreditar nos meus sonhos. Então, eu acho que é isso, assim. Eu tenho certeza que eu vou estar orgulhosa do que eu semeei agora em 2025. Ai, coisa linda. Muito obrigada pela tua participação, pela tua presença e principalmente pela tua amizade sempre. Que esse nosso podcast de hoje, nosso bate-papo de hoje, inspire algumas mulheres a empreender, a daqui a pouco se aventurar na maternidade, né? A buscar mais conhecimento para os seus negócios, um jurídico. Ai, gente, com essa gargalhada boa da Jéssica, a gente se despede. Até mais. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. A cada quinzena, novas convidadas, novas histórias, novas vivências de mulheres empreendedoras, sempre trazendo esses bastidores do mundo dos negócios. Para seguir conectada com a gente, com a nossa comunidade, quero te convidar a acompanhar também nossas redes sociais, empodere.co e Daiane Nascimento _. Por lá, a gente compartilha conteúdos, bastidores e inspirações dessa jornada empreendedora. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.